professor Alfredo. Nós vamos começar então a falar sobre o Brasil Império, o Segundo Reinado, sobre a política externa do Segundo Reinado. Tá? O que mais marca a política externa do Segundo Reinado é a navegação na bacia do Rio do Prata, ou seja, a livre navegação que o Império Brasileiro defendia na época. Tá? Quais são os principais rios que formam o Rio do Prata? São os rios Paraguai, Paraná e Uruguai. Esses três rios, eles nascem no Brasil. Então o governo, na época, achava o seguinte: como os rios nascem no Brasil, são rios brasileiros. Então o governo brasileiro tem direito de colocar os seus barcos em todo o trajeto desses rios, mesmo que os rios passem no meio do Paraguai ou da Argentina. Tá? Lembrando que o Rio do Prata é o rio que divide o Uruguai da Argentina. Tá? Então, como o Brasil defendia a livre navegação e os outros países eram contra essa livre navegação, ou seja, queria que o Brasil pagasse impostos, né? Isso aí começou a dar problema durante todo o Segundo Reinado. No Uruguai, nós tivemos uma briga entre dois partidos, basicamente, que até hoje existem lá no Uruguai. É o Partido Blanco e o Partido Colorado. Tá? O Partido Blanco era amiguinho da Argentina. O Partido Colorado era amiguinho do Brasil. Então, era interessante para o Brasil ter sempre o Partido Colorado, né, como partido vitorioso nas eleições lá no Uruguai. A Guerra de Rosas foi um conflito que aconteceu em 1850 a 1853. Juan Manuel Rosas era o ditador da Argentina. E quando o Partido Blanco venceu lá no Uruguai, ele resolveu se juntar junto com o Partido Blanco. O Partido Colorado não gostou disso e pediu apoio de quem? Pediu apoio do Brasil. Moral da história: a Argentina e o Uruguai iam se unificar no pensamento dos blancos, os colorados não quiseram isso. Então, teve um argentino chamado Mitre que entrou também para o lado do Brasil. Mitre era governador da província de Entre Rios e de Corrientes, lá na Argentina. Ele era contra, ele era inimigo político do Rosas. Tá? A Argentina não era um país unido como é hoje. Tá? Ela tinha também sérias diferenças. Então começou uma guerra que de um lado tinha Brasil, o Mitre, da Argentina, né, e o Partido Colorado, né, os colorados lá do Uruguai, contra o Rosas, da Argentina, e o Partido Blanco, Partido Uruguaio. Tá? Essa guerra termina com a vitória dos brasileiros, dos colorados e de Mitre contra quem? Contra Juan Manuel Rosas, que teve que fugir. A Guerra da Tríplice Aliança, ou Guerra do Paraguai, nós temos que entender o seguinte: o Paraguai era autossuficiente e, de certa maneira, era desenvolvido. Tá? A Guerra do Paraguai, ou da Tríplice Aliança, tinha de um lado o Paraguai, do outro lado Brasil, Argentina e Uruguai. Esses países, que todo mundo brinca que é o golpe do baú, Brasil, Argentina e Uruguai, né, eram três países que tinham saída para o mar, que demoraram 4 ou 5 anos para derrotar um país que não tinha saída para o mar, que era o Paraguai. Por isso, então, o Brasil, Argentina e Uruguai montaram a tal da Tríplice Aliança. Não confundir com a Tríplice Aliança que vai ter na Primeira Guerra Mundial. Tá? Certo? O confronto foi o maior confronto militar da América do Sul, né? E acabou acontecendo a derrota paraguaia, onde 75% da população foi morta, 90% da população masculina. Tá? Não podemos deixar de esquecer que a infraestrutura paraguaia, né, o desenvolvimento do Paraguai acabou sendo o quê? Acabou sendo totalmente prejudicado. Lembrando também que o Paraguai era um país que pode se considerar com pequenas fazendas, ou seja, ele tinha minifúndio, eles eram com uma produção fechada, né? A Inglaterra não era muito forte com presença econômica no Paraguai. Tá? Então seria um dos motivos também da guerra. O resultado da guerra para o Brasil foi a organização do Exército Brasileiro, que foi formado às pressas, né, para combater na Guerra do Paraguai. O Exército Brasileiro não estava muito bem organizado, acabou sendo organizado, né, e muito bem organizado, que inclusive vai influenciar na crise do Império Brasileiro. Tá? Começa as ideias republicanas, né, por causa desses combates. Os soldados brasileiros tiveram contato com ideias republicanas da Argentina e do Uruguai. Né? Não podemos esquecer que não são soldados, né, a gente está falando na verdade dos oficiais. Tá? E também ideias abolicionistas, né, porque só o Brasil usava escravo ainda aqui na América do Sul. Né? No Segundo Reinado, a gente tivemos a questão Christie. O que é a questão Christie? A questão Christie é uma questão que que aconteceu por uma série de outros motivos. Né? Em 1844, foi aplicada no Brasil a tarifa Alves Branco. O que dizia essa tarifa? Essa tarifa dizia que todo produto estrangeiro no Brasil, de 15%, principalmente em inglês, né, de 15%, pagaria 30% no mínimo. Tá? E 60% no máximo. Ou seja, um produto que tivesse um similar brasileiro, ele pagaria 60%. Tá? Segundo consta para muita gente, né, muitos historiadores, essa tarifa Alves Branco foi simplesmente uma tarifa para encher os cofres do governo, né, com as importações, né, mas acabou acontecendo digamos um tiro inesperado, né, um acerto inesperado.
devido a essas tarifas altas, né, de 60%, isso incentivou uma produção nacional. Né? Inclusive a tarifa de 30%, né, incentivou uma produção nacional. Então nós tivemos um surto industrial, onde nós vamos ter a história do Barão de Mauá, né, que era um empresário brasileiro, né, Irineu Evangelista de Souza, que acabou influenciando, né, num apoio, né, principalmente do pessoal do Oeste Paulista, à industrialização, né, que ele estava fazendo. Só que, infelizmente, essa industrialização foi incipiente, ela foi fraca. Né, e o Barão de Mauá acabou não recebendo apoio, principalmente depois da Guerra do Paraguai, que ele era um crítico da Guerra do Paraguai. Tá? Então não pode esquecer que a tarifa Alves Branco era uma tarifa de característica protecionista, sendo que o Brasil não tinha o que proteger, e acabou incentivando um surto industrial no Brasil. Um ano depois, a Inglaterra, com raiva, né, dessa tarifa protecionista, acabou aprovando lá no parlamento inglês a Bill Aberdeen. Lord Aberdeen era um lord da Inglaterra, né, um nobre inglês, né, da cidade de Aberdeen, era na verdade na Escócia. Tá? E ele fez essa lei Bill Aberdeen, Bill quer dizer lei no caso, tá? E essa lei proibia o tráfico negreiro no Atlântico Sul. Note bem, ela proibia o tráfico negreiro no Atlântico Sul, ou seja, a Inglaterra é no Atlântico Norte. Então essa tarifa era exatamente para quê? Para atingir o comércio escravocrata brasileiro. Tá? Como os brasileiros, né, não podiam ficar quietos com um negócio desse, né, essa aí acabou, em vez de parar o tráfico negreiro, acabou incentivando mais. Com o medo que a Inglaterra botasse sua grande frota naval para proteger, né, ou patrulhar o Atlântico Sul, começaram a trazer mais escravos a cada ano que passava. Até que em 1848 a Inglaterra resolveu agir, né, fazendo o quê? Fazendo o seu patrulhamento no Atlântico Sul contra os navios negreiros, também chamados de tumbeiros, né, por causa de tumba, que na verdade quase um terço dos escravos, dos negros que eram trazidos para o Brasil, praticamente morriam na viagem. Tá? Então em 1850 fizeram uma lei que era muito parecida com a Bill Aberdeen, que é a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico negreiro. Tá? Não podemos esquecer também que essa lei de Eusébio de Queiroz, nesse ano, né, em 1850, nós tivemos também a lei de terras, né, que limitava o acesso às terras no Brasil. Tá? Só que nessa mesma época que estava acontecendo, essa briga toda entre Brasil e Inglaterra, essa briga velada, nós tivemos um saque num navio inglês no litoral gaúcho. Esse navio pegou uma tempestade no litoral do Rio Grande do Sul e acabou sendo jogado para um banco de areia, para um banco de recifes, né? E o barco era o Prince of Wales, né? O Príncipe de Gales, né? E ele foi saqueado. Na mesma época do saque, oficiais ingleses foram presos, né? Na capital do Império. Eles estavam meio, digamos assim, levemente embriagados, né? E acabaram fazendo lá uma baguncinha lá. A polícia chegou e usou de violência em cima deles. Então, o William Dougal Christie, que era o embaixador inglês no Brasil, ele ficou revoltado com isso. Né? Ele deu uma conta para o Dom Pedro pagar por causa do saque do barco em inglês, né? E ainda, né, pedindo um pedido de desculpas que o governo brasileiro tinha que dar por causa de quê? Por causa dos oficiais ingleses. Né? Como o Dom Pedro, né, acabou não fazendo nada, ele resolveu fazer a seguinte determinação: proibir fechar, né, os barcos brasileiros em tudo quanto é lugar do mundo. Né? Ou seja, o barco inglês era para chegar e prender o barco brasileiro. E começaram a fazer isso, inclusive, principalmente, no Brasil, onde eles fecharam o Porto Rio de Janeiro. Foi só depois das manifestações populares que o imperador tomou, né, uma decisão bem interessante. Ele fechou relações com a Inglaterra, que acabam sendo só refeitas perto da Guerra do Paraguai. Né? Ou seja, o Brasil quebrou relações com a Inglaterra. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Um abração. Tchau, tchau.